está sendo levado para a capital da Escócia, Edimburgo. Esse cortejo deverá levar aproximadamente 6 horas, vai passar por várias cidades e vilarejos. Para uma análise sobre o que esperar do reinado de Charles III, vamos entrevistar a partir de agora Renato de Almeida Vieira e Silva. Ele é doutor em comunicação e especialista em realeza britânica, a quem agradecemos demais pela participação. Renato, seja muito bem-vindo à Jovem Pan News e ao Jornal da Manhã. Muito bom dia. Bom dia, Renato. Como trouxemos aí nos últimos dias, aquele conjunto de protocolos chamado de London Bridge foi colocado em prática e os próximos dias serão de vários rituais, cerimônias e homenagens, até propriamente o dia do funeral que irá ocorrer no dia 19. Mas claro que é preciso conversar com um especialista para entender um pouco dessa dinâmica e um pouco do legado da Rainha Elizabeth II, 70 anos de reinado. Então, de maneira breve, gostaria que você explicasse um pouco qual é a marca que fica desse legado do reinado da rainha e também, olhando para o horizonte, o que se espera dessa gestão, dessa governança por parte do rei Charles III. Bom, podemos destacar que o legado de Elizabeth II foi, de fato, ter conseguido ser um símbolo dentro do processo constitucional de uma monarquia democrática, ter colocado o seu papel e a sua vida à disposição do seu povo o tempo inteiro, e isso representou um personagem único em um século, porque ela vem do século XX até o século XXI, uma vida, portanto, muito longa, e que representou para o seu povo a unidade. E essa unidade atravessou vários períodos extremamente críticos, entre eles a própria Segunda Guerra Mundial. E eu sempre gosto de ver as cenas, né, de vídeos da época em que Elizabeth II ela se alista como colaboradora das Forças Armadas naquela época, ela se torna mecânica de caminhões e também dirige ambulâncias. E naquele momento a família real permaneceu em território britânico, mesmo que não recomendado por muitos especialistas na época, que pediam que a família se retirasse para um outro país para se proteger dos efeitos da Segunda Guerra. A família real permaneceu, o palácio foi bombardeado e a família real estava presente em todas as ocasiões mais dramáticas daquele período. Então, vamos dizer que esse lado heróico é muito difícil de você colocar na biografia de um estadista. É claro que ao lado, por exemplo, tinha Winston Churchill também, um grande herói nacional. Mas Elizabeth II reúne na sua biografia momentos dessa natureza que misturam o drama, misturam, vamos dizer, o lado heróico, misturam tragédias familiares. Você tem a presença intensa na diplomacia, já que ela talvez tenha sido a estadista, que é a chefe de Estado que mais viajou pelo mundo representando o seu país e ter desenvolvido uma imagem forte, tanto interna quanto externamente. E isso só reforçou laços do próprio Reino Unido, como na própria exposição da monarquia, tanto dentro do país quanto fora do território nacional. É lógico que ela deixou seu plano de sucessão, porque Charles III vem sendo preparado desde criança, temos aí inúmeros documentos a respeito disso, e ele, hoje, já mais maduro, alguns até falam, está velho. Não, ele não está velho. Uma pessoa de 73 anos, hoje no século XXI, ainda está em pleno vigor das suas funções. Eu diria que é uma pessoa muito mais experiente e vai caber a ele, principalmente, dar ressignificado à monarquia, especialmente no século XXI. E esse ressignificado representa, para a opinião pública, especialmente da britânica, dizer por que somos fundamentais, porque somos uma ligação, estabelecer essa conexão entre nós e a própria história do país e o que nós podemos representar para as próximas gerações. E já visando também a sua própria sucessão, porque temos na cadeia William e Kate, que agora já investido, vamos dizer, pelo menos no último discurso, né, como os príncipes de Gales, e
já trazendo essa estabilidade, essa continuidade que é a essência da monarquia. E é um processo que vem funcionando como uma monarquia democrática e que respeita o seu papel, ela vem significando, acima de tudo, a estabilidade na nação. Jovem Pan News, é a hora certa, agora 9h31. Seguimos com a entrevista, Renato de Almeida Vieira e Silva. Agora eu peço, por gentileza, a questão de Roberto Mota, nosso comentarista. Com você, Mota. Bom dia, Renato. O reinado da Rainha Elizabeth foi marcado por longevidade, carisma, mas, sobretudo, por sobriedade. Não é exatamente isso que a gente vê nos outros membros da família real, né? Vou citar aqui só, por exemplo, o caso da amizade do príncipe Andrew com o milionário americano Jeffrey Epstein, que estava envolvido num escândalo sexual horrível. A atitude lacradora do príncipe Harry, né, que declarou que queria se desvencilhar da família real. E tem várias outras histórias. Você acha que a chegada desses membros ao poder pode afetar a solidez da monarquia inglesa? O que você pode perceber é que isso acontece com as melhores famílias. Vamos dizer, a família real não está imune, né, a esse tipo de situação. Mas duas situações, vamos dizer, críticas, mas, assim, como você muito bem citou, a questão do príncipe Andrew, ele foi totalmente afastado das funções. Inclusive, alguns títulos, algumas honrarias, tudo isso foi perfeitamente afastado. Ele não participa mais de qualquer tipo de evento, ou agora, nesse momento, evidentemente, pela morte da mãe, ele apareceu, mas ele não participa mais de eventos. O fato foi difícil. O fato só foi resolvido por acordo judicial e não necessariamente porque ele tenha sido considerado inocente nesse processo e, vamos dizer, transcorreu dentro do ambiente judicial, do acordo judicial. Mas, imediatamente, a própria a monarquia afastou das suas funções. O caso de Harry, ele é específico porque ele decidiu não participar mais. Foi uma decisão pessoal. Resolveu tocar sua vida num outro país. Mas ele é membro da família real, portanto, e filho de Diana. Então, isso ainda causa, vamos dizer, alguma repercussão na mídia como um todo. Eu diria que ele está... a gente não sabe ainda até que ponto um momento como esse de comoção dentro de uma família, como acontece com as outras famílias, né? Você tenta reunir os cacos, mas a gente não sabe qual será a reação de Harry daqui para nos próximos meses. Até se especula que ele venha a lançar um livro de memórias, eu acho até um pouco precoce, porque ele é muito novo, mas pelo menos é o que se divulga, que ele vai lançar um livro de memória, onde ali estariam contidos algumas revelações sobre o real motivo do seu afastamento da família real. Então, isso, logicamente, pode render, vamos dizer, muitas e muitas notas na mídia como um todo, inclusive comentários assim um pouco maldosos de que ele já teria recebido alguma coisa em torno de 20 milhões de dólares de adiantamento de direitos autorais. Então, vamos dizer, a opinião pública britânica ela é muito sensível a esse tipo de especulação. Na verdade, o que se espera da família real é que cumpra o seu papel e com discrição. Então, vamos dizer que a qualquer momento em que existam situações dessa natureza, devem ser imediatamente neutralizados ou não são levados em consideração, assim, em profundidade, pela própria opinião pública. Tivemos, vamos dizer, a entrevista que ocorreu algum tempo atrás para as TVs americanas, né, onde o casal Harry e Meghan foram entrevistados e houve, vamos dizer, muita especulação, né? Até um disse-me-disse de como o casal iria revelar algumas coisas bombásticas. Vamos dizer que a opinião pública britânica, até o momento, reagiu muito mal. Mal no sentido de que não aprovou aquele tipo de colocação. E até mesmo surgiram comentários de que haveria, vamos dizer, mais uma situação de oportunismo do que de verdade absoluta. E a própria rainha já tinha recomendado a Harry
Situações dessa natureza são discutidas em família e não expostas aos holofotes da mídia. E sempre, vamos dizer, Elizabeth II foi muito zelosa da imagem, não só pessoal, como também da sua própria família, mas, acima de tudo, da instituição monarquia, que dentro do processo constitucional, ela é chefe de Estado. Ela era chefe da igreja e agora, com a sucessão, o seu filho, Charles III, vai dar continuidade. Então, é um papel simbólico que tem, vamos dizer, uma importância vital para o próprio povo britânico e de toda a comunidade, já que Charles III se torna também chefe de Estado de 15 países. E também o que preside a Commonwealth, que mantém o relacionamento diplomático, principalmente com nações independentes e que saíram do processo de colonização britânica. Então, há uma separação muito nítida entre aquilo que é uma especulação ou colocações malévolas ou de duplo sentido na mídia, daquilo que representa o real papel da realeza. Eu acredito que depois da morte da princesa Diana, a família real está hoje melhor preparada, inclusive com assessores e tudo, para situações críticas dessa natureza, de modo a neutralizar e a separar aquilo que de fato tem, vamos dizer, fundamento e aquilo que é mera especulação apenas para dar notas de mediatização. Renato, falando até agora da morte da Lady Di, a gente pode relembrar isso, que naquele momento os britânicos ficaram ali com um pezinho atrás com a rainha, porque ela demorou muito para se pronunciar, para mostrar aquele sentimento que ela tinha ou não a respeito de Diana, e ela só foi se pronunciar mesmo às vésperas do enterro da princesa, e tudo isso criou uma comoção mesmo na população de, poxa, Charles e nem a rainha vão falar sobre o que aconteceu. Esse foi um episódio que pesou um pouco na vida da realeza? Você tocou num ponto muito importante. Eu acredito que tenha sido o dia D da mudança para lidar com situações dessa natureza. A monarquia, ela lembra muito as marcas, de uma forma geral. A gente falar um pouco de comunicação e marketing, a monarquia é como uma marca. Uma marca é mais do que centenária. É uma marca que precisa ser revigorada de vez em quando. E os escândalos e situações dessa natureza fazem parte do processo. Então, vamos dizer, quando ela passa esse período crítico, ela vem mais forte. Muito mais forte. E eu diria que esse momento foi muito especial. Inclusive, eu recomendo que as pessoas assistam o filme A Rainha, porque é uma pérola do trabalho de comunicação e relações públicas, de como uma instituição pode ser abalada pela manifestação da opinião pública. E a monarquia é isso. A monarquia tem uma ligação umbilical com a opinião pública. Depende muito da aceitação. Você pode até dizer, a monarquia é dispensável, ela pode ser, mas ela está presente e é reconhecida como tal. Bom, naquele momento, Elizabeth II, mesmo com a atuação de alguns assessores, ela tinha o seguinte sentido: Diana se separou, ela já não era mais casada com Charles, portanto, ela tinha deixado de fazer parte daquele núcleo da família real. Ela não tinha mais funções, ela tinha a sua vida própria, as suas instituições, a defesa das suas causas, e se tornou, naquele momento, vamos dizer, em muitos aspectos, com uma projeção muito maior do que a própria Elizabeth II, já que Diana estava nos 4 cantos do mundo. Então, ela se tornou realmente, vamos dizer, um personagem do mundo global. Uma grande celebridade que, claro, teve um papel também importante, principalmente em algumas causas especialmente delicadas, como foi o caso do tratamento dos doentes da AIDS, que naquele instante ainda tinha muitas dificuldades, né, para poder ter, vamos dizer, tratamentos adequados, uma certa empatia, que as pessoas tinham rejeição, etc., etc. Também as crianças vítimas de minas terrestres. Então, vamos dizer, aquela imagem da Diana já estava muito bem consolidada. Só que a rainha foi protocolar. Ela foi para a norma, ou seja, ela não é membro da família real. Portanto, esse
o assunto, quer dizer, morte e funeral, é da família Spencer, que era a família de Diana. Um segundo aspecto é como dar um funeral de um membro da realeza, ela já não era mais parte. Então, se discutiu e tudo. Então, entraram questões protocolares, vamos dizer, uma certa rigidez e também esse distanciamento. Ela mesma justificou que ela queria poupar os meninos, já que as crianças estavam lá em Balmoral. Então, quando um primeiro-ministro foi eleito na época, né, que era o Tony Blair, ele falou assim: Madame, nós estamos diante de uma situação difícil. Diana é reconhecida pela população e é tratada como a princesa do povo. Aliás, essa denominação, ela terminou, vamos dizer, viralizando naquele momento. Então, juntando aquele estado de comoção, juntamente com os apelos de vários assessores, a rainha cedeu. Porque ali, naquele momento, estava em jogo não só a sua própria imagem, como também da própria monarquia. Poderia ser entendida como fria, calculista, que não dava importância àquilo que os anseios populares. Aí a rainha retorna com toda a família ao Palácio de Buckingham e há um teste. Esse é fundamental. Aliás, tem isso, está bem documentado, em que ela vai entrando no Palácio de Buckingham, coberta de flores, uma multidão. A rainha desce, ela pede ao motorista que pare, ela desce junto com outros membros da família real e vai de encontro àquela multidão. Aí é um silêncio. Ela de preto, né, conversando, olhando as flores e tudo, como fez ontem o próprio príncipe, o atual Charles III. Então, ela vai conversando com as pessoas e, num determinado momento, uma senhora lhe entrega um vaso de flores. E ela pergunta: quer que eu deixe ali junto com as outras flores? E essa senhora: não, senhora, é para a senhora. Essa demonstração foi uma coisa impressionante. Pois bem, naquele momento, apesar da tensão que ela estava, ela se reconecta com a população e com a opinião pública de uma forma geral. A mesma coisa que aconteceu com o Charles, quando ele encontra, porque ali ele era também o filho que perdeu a mãe e, portanto, estava triste, né? E, ao mesmo tempo, ele estava assumindo como pai da nação, porque essa é uma das representações imaginárias, né, da própria Casa Real. Então, ele, naquele momento, é o pai da nação. Então, ele precisava de consolo, como também consolar aquela multidão. E aí faz com que uma senhora, de repente, dê um beijo nele. Posso lhe dar um beijo? E pronto. Esse momento se deu de uma forma tranquila e eu diria que começaram com o pé direito. Então, você tem vários momentos ao longo dessa existência, no caso de Elizabeth II, 70 anos de reinado é algo ímpar, né, na história da humanidade, que você tem que trabalhar a crise e dar a volta por cima. E esse tem sido, vamos dizer, com muita habilidade, né, é um papel muito bem realizado pela Casa Real. Perfeito, estamos conversando com o Renato de Almeida Vieira e Silva, ele é doutor em comunicação e também especialista em realeza britânica, destacando justamente a transição no comando da família real britânica. Agora, Renato, nós falávamos mais cedo aqui no Jornal da Manhã sobre o comportamento de Charles, esse que aparece no vídeo, as pessoas que nos acompanham por imagens, em relação a temas mais polêmicos, sobretudo quando ele ainda era príncipe. E aí, Roberto Mota bem destacou que ele sempre procurou emitir suas opiniões e assumir posturas, sobretudo em relação às questões ambientais. Você entende que a partir de agora ele deve adotar uma postura, digamos, mais sóbria? E de que maneira ele deve dialogar com a primeira-ministra Liz Truss, que assume o cargo em meio a tantos desafios, né? Você destacou um ponto assim importantíssimo. É claro que enquanto na posição de príncipe ele tinha um pouco mais de liberdade naquilo que ele sempre colocou. Na verdade, ele é um ativista ambiental há décadas. É claro que é evidente como num papel secundário, né? Porque era o príncipe herdeiro, muita coisa passava batida. Mas ele tem uma tradição nessa área.
ele tem uma fundação que cuida justamente para educação ou reeducação de jovens carentes. Muito pouca coisa se fala a respeito, mas essa instituição faz com que pessoas muito pobres, muito humildes e principalmente imigrantes, porque eles chegam numa situação, às vezes, muito difícil, né, no Reino Unido, para poder ter uma oportunidade melhor, né, e levar suas vidas ao longo da sua existência. Então, o Charles, ele vai realmente, vamos dizer, influir, porém, talvez não oralizar tanto, não falar tanto publicamente, porque a função do rei não permite, você tem uma questão constitucional. 3 são as funções do rei. A primeira deles é de ouvir, porque na audiência semanal que se tem com o primeiro-ministro, ele é informado sobre todos os assuntos do Estado. Tudo que compete, e isso mantém, vamos dizer, entrosado com tudo aquilo que acontece. Muita gente fala assim, o rei reina, mas não governa. Não é bem assim. Ele tem esse papel. Então, ouvir. O segundo, ele pode de recomendar. Há coisas que ele tem um posicionamento. Então, ele discute agora com a atual primeira-ministra alguns pontos que ele considera importantes, ou, vamos dizer, que ele tenha sido informado, ou seja, algo que seja relevante para o país. O terceiro é advertir. Afinal de contas, o primeiro-ministro governa em nome do rei. Isso está escrito na Constituição Britânica, que vem desde 1215. Nós estamos falando de uma das mais longevas democracias do mundo, que nos últimos 300 anos teve um reforço maior, né, do ponto de vista institucional. Ou seja, isso funciona dentro do Reino Unido. Então, nesse momento, ele vai dar fazer suas colocações e, é claro, a influência, ela pode se dar também por atos. Então, como é um universo simbólico, você pode, vamos dizer, participar mais de determinadas, vamos dizer, solenidades ou eventos, onde ele esteja presente. Isso é encarado como um apoio, como algo que está sendo, vamos dizer, protegido vamos dizer, pelo atual rei. Agora, também tem uma outra questão, que é a simplificação, ou seja, nesse sentido, dar ressignificado à monarquia, significa também que tem que dar uma maior simplicidade. O que é a maior simplicidade? Muito provavelmente, ele vai tornar muito mais claro essa questão do quanto custa a monarquia. Ela tem um custo oficial que é bancado pelo cidadão britânico. Se calcula mais ou menos que cada britânico contribua com aproximadamente uns 60 centavos, alguma coisa assim, quase meia libra, vamos dizer, né, por ano. Só que a família real tem inúmeras propriedades, algumas de ordem particular, né, porque, afinal de contas, são várias dinastias, né, então acumularam patrimônio, como também aquele de uso, que são do Estado. Então, tornar isso muito mais simples, ou seja, essa complexidade de administração de palácios, etc. Por quê? O Reino Unido hoje é um país que está vivendo um momento muito... não, um país rico, não tem dúvida, mas onde a percepção de bem-estar social diminuiu muito em função da crise econômica. Tivemos um período pandemia, perda de emprego, vamos dizer, a saída da União Europeia, que é algo que ainda não está muito bem resolvida. Nós temos uma questão muito importante, que são as frequentes, vamos dizer, o plebiscito, vamos dizer, chamadas públicas para discutir a autonomia de países como a Escócia e a Irlanda, que fazem parte do Reino Unido. Eu sempre falo, a bandeira britânica é uma composição de cruzes, né? Uma representa a Inglaterra, a outra a Escócia, a Irlanda, ou seja, para manter o Reino Unido, você tem um esforço, vamos dizer, diplomático, simbólico muito grande. E a Escócia fez um referendo há não muito tempo, e a situação ficou meio apertada. Mais ou menos 52 contra, 48 a favor da autonomia da Escócia. Agora,
naquele momento, quando foi feito o referendo, e esse é um ponto importante para ter uma ideia do valor simbólico da monarquia, é que a Escócia, vamos dizer, parte dos escoceses desejava a autonomia do país, para se tornar um país efetivamente independente, mas não abriam mão da rainha na condição de sua chefe de Estado, já que isso foi realizado há alguns anos atrás. Então, é interessante como essa convivência se dá e como o universo simbólico é capaz de influir os destinos de uma nação e o comportamento de um povo. Então, essa questão da Escócia, essa questão da Irlanda, o papel do rei, a costura da futura geração, no caso representado por William e Kate, ou seja, como vamos dar continuidade nesse país com tantas coisas difíceis para resolver. Uma aula aqui no Jornal da Manhã. Agora, Roberto Mota, sua pergunta. Professor, a família real vem da dinastia da Casa de Hanover, né, originalmente da Alemanha, que começou com Jorge I. Dizem até que ele nem falava inglês, né, só falava alemão. Passou pela Rainha Vitória. E aí aconteceu um episódio muito interessante, quando a Inglaterra se envolveu na Primeira Guerra Mundial, lutando contra os alemães. O nome da família era Saxe-Coburg-Gotha. E aí, para não pegar mal com o reino, né, já que eles estavam lutando contra os alemães, eles mudaram para Windsor. Então, essa Casa de Windsor, na verdade, foi um golpe de relações públicas. Então, essa história de preocupação com a imagem já vem de algum tempo. Mas tem muita gente preocupada do príncipe Charles, agora o rei Charles III, se tornar um príncipe lacrador, né, cuja motivação principal é agradar, né, com essa pauta ambientalista. E o mundo hoje é um mundo complicado, né? O mundo é um mundo que está imerso numa guerra ali no coração da Europa. A Inglaterra já se envolveu em inúmeras guerras, né? A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, ocupação do Canal de Suez, a Guerra das Malvinas, né? Onde eles deram uma lição lá aos argentinos. Qual é a sua expectativa para o rei Charles III? Ele vai seguir a linha da mãe dele, uma linha de preocupação principalmente com as questões do Estado, ou a gente corre o risco de ver um rei lacrador, preocupado principalmente em agradar a opinião pública? Um dos pilares de sustentação da monarquia é justamente a sua coerência. A coerência que vem sendo mantida ao longo de décadas, ou talvez até uns séculos, né? Se mantendo equidistante, ou seja, se mantendo um distanciamento das questões político-partidárias. É importante a gente frisar isso. Então, o respeito constitucional demonstrado por Elizabeth II ao longo do seu reinado representou também a sua duração. Nós temos que lembrar disso. Essa estabilidade, porque o rei está acima de partidos, está acima de correntes, está acima de, vamos dizer, tendências de momento. Por exemplo, Charles hoje recebe no Palácio de Buckingham correntes religiosas de diferentes origens. Tem que lembrar que o Reino Unido é uma reunião de povos muito ampla. Se você estiver em Londres, em particular, é um caleidoscópio de línguas, de origens diferentes. Isso, de certa forma, representa também aquele passado colonial. Esse é um ponto interessante, que numa visita recente, por exemplo, do príncipe William, representando a própria rainha, né, a países da região do Caribe, ele recebeu vaias, recebeu reclamações, tá? De que em nenhum momento ao longo do reinado de Elizabeth II não se fez uma manifestação a respeito, ou pelo menos um pedido de perdão, alguma coisa dessa, ou de desculpas, alguma coisa assim, em relação ao passado colonial. Então, assuntos dessa natureza, hoje, vão brotar com muito mais força.
Eu tenho percebido, assim, no noticiário de uma forma geral, comentando que sobre a saída, né, de alguns países, deixando que, a partir da morte da rainha, fazendo com que ela não fosse mais chefe de Estado de alguns países. A Elizabeth II era chefe de Estado de 15 países. Charles III também, até o momento. Então, tem que separar um pouquinho isso também da questão da Commonwealth, que é uma outra relação. Muita gente dizia assim, mas isso não tem força nenhuma, que representa só um período pós-colonial. Mas a Commonwealth era o quê? Era como se fosse uma liga, onde você estabelece relações econômicas, sociais, etc., com o antigo colonizador, porém de uma forma mais suave. Esse é um ponto interessante. Então, até mesmo a manutenção da Commonwealth após a morte de Elizabeth II, já se duvida que algo que já não estava assim muito forte, vamos dizer, isso se perca no caminho. Então, ele também vai ter esse trabalho. Qual é o sentido? Porque é uma questão política, mas depende também, e muito, do posicionamento do governo britânico. Então, essa habilidade que você tem de dividir o que é o meu papel, e isso é muito forte. Os britânicos, eles estão muito ligados nisso. Porque Elizabeth II teve esse reconhecimento, está tendo, né, vamos dizer, até o momento do seu funeral, porque ela soube dosar isso. É claro que, de vez em quando, você tem uma ou outra manifestação pública. Eu me lembro, não faz muito tempo, que ela estava, acho que, numa inauguração, e aí uma pessoa estava fazendo uma reclamação, a rainha tinha um contato direto com as pessoas, né? E aí ela comentou, bom, os políticos falam muito e não fazem nada. Pronto. Você não imagina o que aquilo viralizou. Não é? Então, tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado. Então, no momento que você é investido na posição de rei, você tem um papel a exercer, que ele é muito reconhecido pela população e pela opinião pública, mas, acima de tudo, é um respeito à Constituição. E dentro de um processo democrático, um rei não avançará sobre um outro poder, sob pena de considerá-lo um tirano ou uma pessoa, um déspota, alguma coisa assim, como ocorreu no passado. Há muitos e muitos séculos atrás ocorreu. E o momento mais dramático onde isso, de certa forma, ocorreu na história do Reino Unido, governantes foram decapitados. Então, é importante manter esse equilíbrio, a divisão tripartide do poder e cada um na sua função. Agora, a gente pode esperar um pouquinho de tudo, né? Ele tem um jeito próprio, ele, apesar de investir nessa função, ele tem ele vai dar sua marca. Isso a gente vai poder acompanhar ao longo dos próximos meses. Renato, uma última pergunta aqui, respondendo rapidinho, está dando uma aula aqui para todo mundo do Jornal da Manhã. Como ficarão as ações, né, de beneficência realizadas pela rainha? O rei assume à frente? Como que ficam essas ações? Bom, existem aquelas, vamos dizer, participações que eram, vamos dizer, muito caras à rainha. Vamos dizer que ela devotava um pouco mais em função de uma atenção. Charles, por exemplo, ele tem, vamos dizer, inclusive sua própria fundação e tudo, mas uma agenda real é uma agenda muito pesada, porque o chamado poder de influência do monarca é muito grande. Na medida que ele vai devotar uma atenção especial a uma determinada causa, naturalmente, recursos, apoios e a própria atenção da opinião pública passam a ser maiores, né, para aquele setor. Então, vamos dizer, são mais de 400 instituições. Isso dá uma agenda de quase 500 visitas, né, por ano. Então, é uma agenda extremamente pesada. Provavelmente, ele vai eleger aquelas que ele acredita que são muito mais caras, né, vamos dizer, dentro da sua visão de mundo e daquilo que realmente merece maior atenção e apoio da Casa Real. Mas, como eu falei, a simplificação, vamos dizer, da realeza é uma das grandes visões que o Charles III vai ter.
Perfeito. Transição no comando da família real em destaque nessa entrevista especial com Renato de Almeida Vieira e Silva, doutor em comunicação, especialista em realeza britânica, a quem agradecemos demais pela participação. Bom domingo e volte mais vezes à Jovem Pan News, professor. Bom, sempre à disposição, e a única coisa que eu tenho a dizer agora é God Save the King.